Fala galerinha, show de bola? Vamos lá? Olha só, vamos falar agora de petróleo, ok? O que é o petróleo? Ele é uma fonte rica em hidrocarbonetos e esses hidrocarbonetos servem demasiadamente para milhares de coisas, para a formação de borracha, para a formação de tecido, para a formação de látex, lubrificantes, retirada da gasolina, o gás natural. Por quê? Então, é essa grande importância econômica do petróleo que nós temos aí. Então, em questão de matriz energética, ele também fornece grande potencial para o mundo, né? Tratando-se, por exemplo, de matriz energética na parte de carro, né? Os combustíveis, os transportes públicos, os transportes rodoviários, né? Feitos pelos ônibus aí. Enfim, petróleo tem muita coisa para se falar. Mas o que a gente vai se atentar? A gente vai se atentar como se dá o fracionamento do petróleo e quais são os principais compostos que tem ali dentro dessa estrutura, que tem dentro dessa fonte natural, né? Apesar dele ser uma fonte não renovável, ok? Pode acabar. O Brasil tornou-se autossuficiente em 2006, porém ainda o nosso petróleo tem uma qualidade técnica, né, tirando do pré-sal, que requer ainda um aperfeiçoamento da nossa tecnologia. Mas o princípio básico de um petróleo de boa qualidade funciona na torre de destilação, né? Como é que funciona a torre de destilação? Primeiro, ela tem uma fase de aquecimento que a gente chama de fornalha, ok? Então, tá bem aí, vermelho com laranja. Nós temos as turbinas de aquecimento, né, que fazem um aquecimento jogando aí o ar quente, né? Essa temperatura aqui vai muito elevada, vai em torno dos seus 400, 450, 500, chega até 700 graus Celsius. Esse sistema é totalmente isolado de oxigênio, ou seja, dentro dele só tem um petróleo, não pode aparecer oxigênio, senão pum, tudo pro ar, beleza? Reação de combustão. Petróleo cru entra na base da fornalha, passa o seu aquecimento e acaba sendo evaporado, né? Os vapores mais leves do petróleo vão subir e os vapores mais pesados são aqueles formados por cadeias carbônicas acima de 30 carbonos. Ou seja, pensa, né, que a gente falou lá das cadeias carbônicas, pensa na cadeia de 30 carbonos, é muito grande. Então as moléculas interagem muito facilmente. Então, já na primeira entrada da torre de destilação, esses vapores acabam condensando. E aí a gente tem aí o resíduo do petróleo, que são essas cadeias acima, essas cadeias carbônicas acima de 30 carbonos, e que vai formar pra gente aí a base do piche do asfalto, né? Acho que todo mundo já passou por uma reforma, por um local que está sendo asfaltado. Tem lá aquela borracha que é jogada na superfície do solo para impermeabilização. Ou seja, é para evitar que a água penetre, infiltre dentro do solo e apareçam os buracos, ok? Então, entre a terra e o asfalto granulado, né, que é o que tem as britas, existe uma camada de piche. Para quê? Quando a água infiltrar no asfalto, ela escorre para as laterais, ela não infiltra no solo. Se ela infiltrar no solo, consequentemente vai aparecer um buraco resultado de obras mal feitas. Então estamos aí, né? Cadeias acima de 30 carbonos descem. A temperatura nem é estimada, por quê? Porque em 600 ele ainda está condensando, né? Que seria condensar? Seria sair do estado gasoso para vir para o estado líquido. Isso acontece demasiadamente ao longo do que nós chamamos de torre de fracionamento, né? Nós temos aí as bandejas e os condensadores internos da torre de fracionamento, só que a torre de fracionamento por si só, ela não consegue, vamos dizer assim, destilar todo o petróleo, separar ele em todas as suas componentes, porque as moléculas acabam tendo um certo grau de afinidade e aquelas cadeias que não têm a diferença maior do que 3 carbonos acabam ficando juntas, né? Então, as cadeias mais leves, né? Lembra? Met, et, prop, but, né? Metano,
etano, propano e butano são os formadores do gás natural. Então, esses vapores sobem e acaba não pegando na concentração das cadeias maiores, chegando ao topo, né, da torre de destilação. Aqui ela sai na forma gasosa, não tem como, né? O ponto, por exemplo, de ebulição é menor do que 20 graus Celsius, ou seja, na condição ambiente você já tem ali o sistema, né, gasoso. Aqui dentro da torre acontece esta dinâmica aqui, ó. Essa dinâmica, a dinâmica dos condensadores. Eles têm a bandeja de recolhimento, que é uma bandeja interninha. O vapor sobe, bate, aglomera, e se aí as cadeias forem grandes o suficiente, eles começam a condensar. Mas não condensa todo o material. Por quê? Porque tem cadeias grandes que não vão condensar, porque tem energia suficiente ainda para continuar a subida na torre. E aí essa torre vai subindo, e aí a gente vai separando literalmente o petróleo em frações de componentes com afinidade nas cadeias. Lembrando, essas frações, as cadeias geralmente giram em torno de até no máximo 3 carbonos, de 3 a 4 carbonos aí você consegue manter eles unidos, né? Então, os gasosos, que é o gás natural, né? A gente pode colocar até aqui, né? O GLP, né? O gás liquefeito de petróleo. Por quê? Porque aperta na pressão ali, né? Bota no botijão. Os vapores de óleo cru, então, sobem, as maiores cadeias vão ficando retidas e as menores cadeias vão subindo, né? A gente pode falar de uma propriedade chamada pressão máxima de vapor. Aqui tem os caras de maior pressão máxima de vapor e aqui tem os caras de menor pressão máxima de vapor, ou seja, as moléculas que não tendem a ir para o estado gasoso. Entendido como é que funciona os condensadores internos e externos, né? Porque os externos acabam sendo apenas as bandejas de recolhimento e todas essas bandejas de recolhimento passam por um processo de resfriamento, ok? Né? Ela não vem com a temperatura que vem da torre, porque a temperatura acaba sendo um pouco mais elevada. Qual temperatura sai lá da torre? Maior que 20. Olha só, entre 40 e 200 graus Celsius. Então sai muito quente aqui da torre. Acaba passando por um processo de resfriamento. Querosene, óleo diesel, de 15 a 18 carbonos aí, ó, a temperatura de 250 a 400 graus Celsius. Então é uma temperatura muito elevada que vem na parte da fornalha aí. E essas temperaturas são variações porque se tratam de misturas, né? Mistura de cadeias carbônicas, como eu disse para vocês aí, oscilando entre 3 carbonos. A que oscila mais é a da gasolina ali, né? Então, a gasolina perfeita seria de 8, né, a do meio. Então, se a gente quiser, né, fazer uma segunda destilação do petróleo, é só pegar aqui a saída da gasolina e colocar em outra torre de destilação. E aí você consegue separar em mais torre de fracionamento, né, que você consegue separar mais frações do petróleo. Esse petróleo, né, que é um de melhor qualidade, acaba dando pra gente ali, ó, matéria de basicamente combustíveis e a matéria-prima para produção de plástico, né? Cara, quando a gente fala assim, produção de plástico, é só você olhar à sua volta aí, cara. Vai ter plástico para tudo quanto é lado, até a produção da própria roupa, né? E aí são reações que a gente vai fazendo com essas cadeias carbônicas para fazer esses materiais posteriormente, né? Agora, o que sai mais direto aí é os óleos lubrificantes e as graxas. Eles já saem mais direto aí para uma aplicação direta na indústria. Tudo bem? Então, essa daí é a parte que trata do fracionamento de petróleo e o que você tem que entender, tá? Esse verdinho eu vou até colocar assim, ó. Pressão máxima de vapor. Lembre-se, a parte superior é onde a gente tem a maior pressão máxima de vapor. Ou seja, onde nós temos os produtos mais voláteis. A parte inferior é onde nós temos as menores pressão máxima de vapor.
Ou seja, os produtos menos voláteis ou até, né, no caso do óleo do piche aí, involátil. Mas ainda tem resíduos voláteis, sendo que a gente consegue sentir o cheiro do piche, né? Ele impregna na gente. Beleza? Então, fechou a parte de fracionamento de petróleo.